Salve, salve, universo narrado! Vamos desenrolar uma questãozinha de circuito massa aqui, pelo método inédito e inusitado dos varais. Me fala aqui, você já ouviu falar no método dos varais? Me conta aqui. Se liga só na duvidazinha nossa aqui, cara, que apareceu de um aluno lá no módulozinho da frente C, beleza? Na parte de circuitos elétricos, mais especificamente aqui ó, no módulo C09, instrumentos de medida elétrica, amperímetro, beleza? A dúvida foi do Leozão, salve, salve, Leozão, vamos que vamos, velho. Olha só, ele mandou aqui essa dúvida, olha essa questão 3. Então a questão é essa aqui, que a gente vai desenrolar. Ele pede o seguinte, no circuito a seguir, determine a indicação dos amperímetros A1 e A2, considerados ideais, tá aqui uma bateria e tal. E aí o Leozão, ele fala o seguinte, cara, pô, não apareceu aqui, né? Mas ele manda o seguinte texto, ele fala, cara, teria como resolver usando o método dos varais, ele até mete aqui, ó, o método dos varais, e comparando com o método tradicional e tal. Ô, Leozão, vou ser sincero, meu irmão, eu não faço ideia que raios é o método dos varais. Se vocês souberem, me conta aí embaixo. Eu não sou muito ligado nessas coisas. Tem o método da borboleta, o método dos varais, o método do pinguim afogado. Eu não manjo muito desses trem. Mas eu queria muito pegar essa questãozinha aqui e discutir ela com você, pelo menos por dois caminhos. Quem sabe talvez eu até resolva pelo método dos varais, mas eu não sei o nome da coisa. Mas vamos lá, cara. Veja bem, como diria o Feynman, né? Você pode conhecer o nome do pássaro e não saber nada sobre o pássaro. Eu sei sobre o pássaro, talvez eu não saiba o nome dele. Vamos lá, meu irmão. Esse circuitinho é bem clássico, cara. Eu queria fazer uma discussão legal com você. Vamos lá. Qual que é o princípio mais importante que eu diria que você tem que guardar quando você está falando de um circuito elétrico, cara? Não sei se é o mais importante não, mas tá no top 3 das coisas mais importantes, que é o seguinte, velho. Se eu for falar de associação de resistores, com certeza esse aqui seria o mais importante. Eu vou redesenhar o seu circuito aqui. Beleza? Eu tô com um toque de fazer um negócio reto aqui, vai de qualquer jeito mesmo. Beleza. 4, 6 e 3. Beleza. Então você vem aqui, ó. Aqui você tem um resistor de 4, aqui um de 3, aqui um de 6. Fecha o seu circuito. É isso mesmo? 4, 6 e 3. Isso aí. Então, ó. 4 ohms, 6 ohms, 3 ohms. Vamos lá. O princípio importante, cara, é o seguinte. Você mete um amperímetro, né, cara? Daqui até... Opa! Daqui, né? Até ali, ó, A1. Opa. Aqui, ó. Uma baguncinha boa esse amperímetro aqui, né? Depois você vem e mete um aqui, né? A2. Certo? Certo. Vamos lá. E eles são ideais. O que significa um amperímetro ser ideal? Você lembra? O amperímetro ideal, bicho, o Leozão, é o que tem resistência zero, né? Ele tem resistência zero. Então isso aqui, basicamente, cara, é um fio ideal. O que eu tô fazendo aqui, cara? Um curto-circuito, né? Esquece o amperímetro por enquanto, se isso te facilita a sua vida, né? Vamos desmanchar o amperímetro aqui. Porque o amperímetro ideal, ele tem resistência nula. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é conectando esse ponto até esse ponto por um fio ideal. Eu estou fazendo um curto no meu circuito. Um não, dois, né? Aqui também eu estou fazendo um. Então, vamos lá. Vamos tentar, por enquanto, imaginar dessa forma aí. Vamos imaginar que é um fio ideal, que de fato é a coisa, né? Se o amperímetro é ideal, é um fio ideal. E aqui também eu conecto aqueles dois pontos por um fio ideal. Olha que interessante, cara. Qual é o princípio mais importante aqui, quando você faz de associação de resistores em circuitos, né? Quando você caminha por um fio ideal, o potencial não muda. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos aterrar esse ponto aqui. Significa falar que o potencial dele é 0 volts. Ok? Se o potencial dele é 0 volts, quanto que vale o potencial aqui? 12 volts. Não é isso? É isso que significa uma bateria de 12 volts. Quer dizer que esse potencial é o maior e ele é 12 volts maior do que este aqui, que é o menor. É isso. Então, se eu chamo aqui de 0, aqui, por exemplo, é 12. Lembra que o valor do potencial em si não é muito relevante. O que importa sempre é a diferença de potencial. Por isso que a gente fala que a fonte de tensão ela gera uma DDP, beleza? Então, esse potencial, 12 volts maior do que esse. Se eu chamasse, por exemplo, esse aqui de 1 volt e esse aqui 13, 13 menos 1, 12. Daria a mesma coisa para o desenrolar do circuito aí, sacou? Se eu chamasse esse aqui de 2 volts, então esse aqui teria que ser 14, porque a DDP, 14 menos 2, tem que ser 12 volts. Então, enfim, funcionaria igual, perfeito? Então tá, cara, onde eu quero chegar com você? Se eu caminho ao longo de um fio ideal, o potencial não cai. O potencial cai quando a corrente elétrica passa por um resistor. Cai de quanto mesmo, Guizoli? Cai de R vezes I, né? A queda de potencial entre dois pontos A e B de um circuito, ela acontece quando uma corrente passa por esses pontos, né? De A para B, desde que eu tenha resistência. Né? O lance é, o amperímetro ideal, como a resistência dele é 0, quem que é o UAB então? O UAB, deixa eu colocar aqui então,
O amperímetro ideal, resistência é zero. Isso aqui dá zero. O que é o AB mesmo, Guizoli? É o A menos o B, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, isso aqui está dizendo que o A é igual ao B. Então, se eu pego dois pontos pelos quais passa uma corrente, mas a resistência no fio é zero, o potencial não cai. O potencial se mantém. Então, enfim, se ali embaixo era 0 volts, irmão, aqui em cima continua sendo 0 volts. Fio ideal, aqui em cima continua sendo 0 volts. Aqui, ó, fio ideal, fio ideal, fio ideal, fio ideal, maldito. Aqui também é 0 volts. Putz grila, hein, velho. Continua, vamos pegar do lado de cá aqui então, ó. Aqui eu não posso falar que é 0 volts, porque eu vou passar por uma resistência. Quando eu passo por uma resistência, a resistência não é zero, tem queda no potencial. Perfeito? Aqui só não tem queda porque a resistência foi zero. Beleza. Vamos caminhar aqui, ó, 12 volts, fio ideal. Aqui também é 12 volts. Aqui também é 12 volts. Beleza? Então, ó, 12 volts aqui. Perfeito. Fio ideal, fio ideal, fio ideal, potencial não muda. Aqui também é 12 volts. Cara, olha que negócio bizarro. Não parece, né? Mas esses três resistores estão em paralelo, irmão. Por quê? Esse cara tem uma diferença de potencial de 12 volts. Então, quais são os pontos entre os terminais desse resistor de 3? 12 e 0. Beleza? Então, vai passar uma corrente aqui, ó, do maior para o menor potencial. Deixa eu usar uma outra cor para corrente aqui, ó. Vai passar uma corrente aqui, ó, do maior para o menor potencial. Beleza? Esse cara, meu irmão, também tem uma DDP de 12 volts aqui, ó. Tá entre o ponto 12 e 0. Então, também passa uma corrente nele aqui, do 12 para o 0. Beleza? Correntes diferentes no caso, tá? Estou representando pelo menos uma seta roxa, mas não necessariamente elas têm o mesmo valor. E esse cara aqui, meu irmão, também tem a mesma diferença de potencial, de 12 para 0. Mentira. Vai passar uma corrente nele. No caso, vai passar nesse sentido aqui. Beleza? Olha que loucura, bicho. Então, ou seja, no final do dia, todo mundo está em paralelo. Não parece, mas está em paralelo. Beleza ou não? Todo mundo tem a mesma DDP, essa definição de uma associação em paralelo. O que aconteceria com essa corrente do circuito, na verdade, cara? Ela, por exemplo, vem até aqui, beleza? Chegando aqui, ó, uma parte vem para cá, a outra, pum, pum, vem aqui. Chegou aqui, ó, uma parte vem para cá, a outra vem para cá. Essas duas aqui, né? Essa com essa junta aqui, junta tudo aqui de novo e pum, vai embora. O circuito meio esquisito, né, cara? Batendo o olho no primeiro momento, você não consegue sacar que é isso que tá rolando, não. Vou desenhar de novo do zero, só para você sacar, agora que eu já tenho aqui, ó, qual que é o resultado. Para onde que vai cada corrente? Lembrando que a corrente convencional sempre são cargas positivas se movendo, sempre vão do maior para o menor potencial, do 12 para o 0, não é isso? Então olha como é que aconteceria. Bate o olho nessa figura e guarda, ó. As correntes no resistor de 4 e 3 estão para a direita e na do de 6 estão para a esquerda. Então qual é o movimento geral da corrente, caso você quisesse entender? Então a corrente total, ela vem aqui, sobe aqui, chegou aqui, ela divide. Um pedaço vem para cá e o outro corre aqui em cima, beleza? O que corre aqui em cima, quando chega nesse ponto, cara, olha que interessante, divide uma parte para cá, uma parte para cá. Essas duas partes se encontram nesse ponto aqui, beleza? Fazem o quê? Bum, vem para cá. Todo mundo se encontra nesse ponto e vem para cá, beleza? Não muito trivial, né, cara, de fazer a análise, mas é isso. Depois que eu peguei, desmontei aqui ponto a ponto, cara, e entendi qual que é o potencial de cada ponto, fica mais fácil de entender. Aí, cara, o que é legal, então? Você redesenhar esse circuito. Porque, então, esse circuito, cara, é só um jeito complicado de montar um circuito em paralelo, né? Mas é isso, é um circuito em paralelo. Por mais que não pareça, é um circuito em paralelo. Perfeito? Beleza. Então tá, cara, vamos redesenhar ele aqui, que eu acho que vai ficar muito mais fácil se a gente desenhar de um jeito que a gente está mais familiarizado. Como é que a gente desenharia um circuito em paralelo? Provavelmente assim, né? Quem são os caras mesmo? 4, 6 e 3, tá aqui, ó. 4, 6 e 3. Todo mundo, 6 e 3, não é isso? Todo mundo em paralelo. Você fala, cara, esse circuito aqui é trivial. Eu consigo achar qual que é... Não é isso aqui, ó. Lembra lá, vou usar as mesmas cores ali, ó. 0 volts aqui, ó. Aterrei esse ponto. 0 volts aqui. 0 volts aqui. Não é? Ao longo de um fio ideal, o potencial não cai. Definição de associação em paralelo. 12 volts aqui. 12 aqui, não é? 12 aqui. Não é? Isso significa uma bateria de 12? A diferença de potencial entre seus terminais é de 12 volts. Então, todo mundo tem a mesma DDP. Como que eu acho a corrente em cada cara, meu irmão? U é igual a R vezes I. Ou, se você preferir, o U no caso é 12, todo mundo é 12. 12 é igual a R vezes I. Beleza, então vamos colocar aqui, ó, o I4. O que é o I4? Corrente no cara de 4 ohms. Vai ser o quê? 12, aqui, ó, 12 dividido por R. Ou seja, 12 sobre 4. Vai dar quanto? 3 amperes. Beleza. Quem que é o I6? Corrente no cara de 6 ohms. I6, corrente no cara de 6 ohms, é 12 também dividido por R. 12 dividido por R, 12 dividido por 6. 2 amperes. Beleza? E o meu I3, né? Corrente no cara de 3 ohms, 12 também dividido por R.
Beleza? No caso, dividido por 3. 12 sobre 3, 4 amperes. Boa. Quem seria, então, cara, minha corrente total nesse circuito aqui? Seria 4. Vamos pegar aqui, 4 mais 2, 6. 7, 8, 9. 9 amperes seria a minha corrente total. Quanta passante de corrente em cada camarada? Tá aqui, ó. No de 4 ohms, destacado aqui, ó. 3 amperes. Então, vou botar aqui, ó, 3 amperes. No de 6 ohms, 2 amperes. E vamos pegar uma outra aqui, acho que vai ficar ruim vocês enxergarem. Vamos botar uma amarelinha aqui, ó. 4 amperes aqui, no de 3 ohms. Pronto, tá aí. O que você faz agora, cara? Volta com essas informações, achei todas as correntes, volta com isso pro seu circuito original. Porque o que ele queria mesmo, vamos voltar aqui com os amperímetros, né? Aqui, ó. Tinha um amperímetrozinho aqui, não é para medir a corrente que passa aqui, ó, A1. Acho que esse aqui era o A1, né? Isso. E um outro amperímetro aqui, que era o A2, correto? Para medir a corrente que passa aqui. Então, ele não quer a corrente que passa nem nesse cara, nem nesse cara, nem nesse cara. É a corrente que passa naquele outro ramo. Beleza. É só a gente fazer, então, a distribuição das correntes. Não tem problema. A gente já viu que a corrente total é de quanto? 9 amperes. Chega 9 amperes aqui. Pum. Lei dos nós. O que acontece? Passa no de 4, quanto? 3 amperes de roxo. 3 amperes. Ótimo. Fala para mim, Leozão, quanto que sobrou para passar de corrente aqui em cima? 9 menos 3. Dá quanto? 6 amperes. Vamos ver se a conta fechando? Pum, chegou aqui, ó. 6 amperes. Desse 6 amperes, o que acontece? Quanto que passa no cara de 3 mesmo? No cara de 3 passa 4 amperes. Beleza? Vamos ver se vai fechar a conta? Olha só. Passa 4 amperes nesse cara. 4 amperes. Então, se chegou 6, descendo, saiu 4 para a direita, 6 menos 4, sobrou 2 para a esquerda. E é isso mesmo. Porque não é 2 amperes a corrente no cara de 6? Pô, verdade, a corrente no cara de 6 ohms é 2 amperes. Então, 2 amperes a corrente que passa, 2 amperes a corrente que passa no cara de 6 ohms. Nesse nó, vem 3 amperes de um lado, 2 do outro, eles se encontram, 3 mais 2, blum, 5. E 5 passa, então, nesse fio de baixo. Vamos lá? 5 amperes vai passar aqui nesse cabra. Sim ou não? 5 amperes. Sobe aqui, 5 amperes. Olha que bonito. Chegou quanto nesse nó? 5 de cima, 4. 5 mais 4, 9. Como tinha que ser. A corrente total do circuito é 9. Os 9 amperes voltam para cá. Pode ser ou não? Bonito, né, cara? Eu gosto de pensar assim, cara, porque com esse raciocínio que eu estou te apresentando aqui, meu irmão, você resolve qualquer problema de circuito. Mesmo nesses que você bate o olho e fala, velho, sendo bem sincero, não é fácil. Pouquíssimas pessoas batem o olho aqui e já sacam que os três estão em paralelo. Eu bato o olho e já saco, porque eu já fiz um monte de questão. Mas isso aqui não é trivial. O que você tem que fazer? Distribuir os pontos, ver, você tem que saber a definição, o que é associação em paralelo? Ter a mesma DDP. Então todo mundo está em paralelo. Você redesenha o circuito para esse outro formato que é simples, acha as correntes, depois você traz essas informações para o seu circuito desenhado de um jeito complicado, com os amperímetros lá para você encontrar. Então, primeiro amperímetro 6 amperes, segundo amperímetro 5 amperes. Beleza? É isso, você pediu essa questão, irmão. Tá aí a resolução dela em detalhe. Esse é o método dos varais? Não faço ideia, cara. Me conta embaixo o que é esse maldito esse método, que eu não ouvi falar. Mas eu queria te ensinar um método que é infalível e que é baseado em princípios básicos, mas que sempre vai funcionar. Então você precisa guardar o quê? 2 princípios aqui, irmão, para você resolver. Primeiro princípio, qual que é? Puxa aí. Primeiro princípio que você precisa saber para resolver esse negócio aqui é a definição de associação em paralelo. Tem gente que acha o seguinte, cara, associação em paralelo é quando os caras estão assim, né? Desenhados um paralelo com o outro, né? O cara que é Juninho vai nessa. Isso aqui é associação em paralelo. Sim, isso aqui é associação em paralelo, mas é uma forma de a gente desenhar. A definição de associação em paralelo é o quê, ó? Potencial A, potencial A, potencial A. É ter a mesma diferença de potencial. Potencial B, potencial B, potencial B. Concorda ou não? Isso é estar em paralelo. Então, definição. E segunda coisa que você precisa saber é o princípio que eu te falei, que a gente fez essa continha. Cadê? Aqui, ó. Como é que cai o potencial quando a corrente passa por um elemento, cara, resistivo? Cai de R vezes I. Se a resistência é zero, fio ideal, e o amperímetro ideal tem resistência zero, então o potencial não cai quando eu caminho por um fio ideal. E esse princípio é fundamental para eu caminhar com esse ponto zero e perceber que aqui é 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0 volt, pum, ali é 0 volt. Enquanto eu tiver por um caminho que tem só fio ideal, cara, o potencial não muda. Fiz a mesma coisa com o 12, não foi? Se aqui é 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, pum, aqui também é 12. Peguei um caminho inteiro, cara, só de fio ideal, potencial mesmo ao longo de todo esse fio. Pegou a ideia? Esses são os 2 princípios. Com isso, resolve qualquer parada, Guizolio.
cara, qualquer parada. Com isso e com as outras informações, né? Lei de Ohm e tal, outras coisinhas. Mas nesse caso aqui, os princípios fundamentais são esses. Irmão, espero que tenha ficado claro. Manda aí embaixo, por gentileza, o que você achou, se ficou claro, se abriu um pouquinho sua cabeça. Você que manja o tal dos métodos varais, conte-nos aí o que é essa parada aí. Tamo junto demais. Valeu!